Mestre Jesus, auxilia cada um de nós nesse momento, a que nós percebamos o que é verdadeiramente importante para nós, o que é verdadeiramente necessário para a nossa caminhada, para a nossa melhora como filhos de você, Pai. Todos nós somos irmãos e filhos de um mesmo Pai. Que nós consigamos no dia de hoje acrescentar algum tijolinho ou alguma reflexão que nós possamos fazer a respeito de nós mesmos para nos auxiliar na nossa caminhada. Muito obrigado, Pai, por esse novo dia e por essa oportunidade que estamos recebendo. Que assim seja. Capítulo 19. A fé transporta montanhas, poder da fé. Quando ele chegou junto ao povo, um homem aproximou-se, atirou-se de joelhos a seus pés e lhe disse: Senhor, tem piedade do meu filho, porque é lunático e sofre muito com isso. Muitas vezes ele cai no fogo e muitas na água. Eu o apresentei a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Traze-o até aqui. E tendo Jesus ameaçado o demônio, ele saiu do menino, que ficou curado no mesmo instante. Então os discípulos, procurando Jesus a sós, lhe disseram: Por que não pudemos expulsar esse demônio? Jesus lhe respondeu: Por causa de vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela se transportará, e nada vos será impossível. Mateus capítulo 17, versículos 14 a 19. É certo que, tomada no sentido literal, a confiança em suas próprias forças torna a pessoa capaz de executar coisas materiais que não poderiam ser feitas quando se duvida de si. Mas aqui é preciso entender essas palavras unicamente no sentido moral. As montanhas que a fé levanta são as dificuldades, as resistências. Numa palavra, há uma vontade que se encontra entre os homens, mesmo frente às melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são montanhas que barram o caminho daquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta traz a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer-se os obstáculos, tanto nas pequenas como nas grandes coisas. A fé que é vacilante traz a incerteza, a hesitação, das quais se nutrem os obstáculos que se quer vencer. Ela não procura os meios de vencer, porque não crê poder vencer. Numa outra acepção, diz-se fé à confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, à certeza de se atingir um objetivo. Ela dá uma espécie de lucidez, faz que se vislumbre pelo pensamento o objetivo que se procura e os meios de se chegar até ele, de modo que aquele que a possui caminha, por assim dizer, a passo seguro. Tanto num quanto no outro caso, ela pode fazer que se cumpram grandes coisas. A fé sincera e verdadeira sempre é calma. Ela dá a paciência que sabe esperar, pois tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, está certa de chegar onde quer. Já a fé insegura sente sua própria fraqueza, mas quando ela é estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e crê suprir a força com a violência. A calma na luta sempre é um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida sobre si mesmo. É preciso que se evite confundir fé com presunção. A verdadeira fé alia-se à humildade.
Aquele que a possui deposita sua confiança em Deus mais do que em si mesmo, porque sabe que, simples instrumento da vontade de Deus, não pode nada sem Ele. É por isso que os bons espíritos vêm em sua ajuda. A presunção é menos fé que orgulho, e o orgulho sempre é castigado, cedo ou tarde, pela decepção e os fracassos que lhe são infligidos. O poder da fé tem uma aplicação direta e específica na ação magnética. Através dela, o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica suas qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Por isso, aquele que acrescenta uma fé ardente a um grande poder fluídico normal pode, através apenas da vontade dirigida ao bem, operar esses estranhos fenômenos, tanto de cura como outros, que no passado eram tidos como prodígios, e todavia são apenas as consequências de uma lei natural. Este é o motivo pelo qual Jesus diz a seus apóstolos: se não curastes, é porque não tinhais fé. Quando a gente se debruça sobre essa questão da fé, é um tema que realmente todos nós buscamos com profundidade compreender, né? E a fé, ela está totalmente associada às obras, às nossas obras, e muitas vezes a gente interpreta obra como somente algo exterior, mas essa obra que a fé tem pedido para nós é uma obra da transformação íntima. E transformação íntima é um passo que a criatura deve dar em direção ao Pai, mas que muitas vezes a gente, nesse percurso, nessa caminhada, acaba esquecendo que a gente tem que se dirigir ao Pai. E aqui ele trouxe algo que eu gostaria de destacar no dia de hoje, quando ele fala que a fé verdadeira ela se alia à humildade. Sem humildade, a gente não consegue estabelecer esse processo que é a fé, porque chega um estágio, chega um momento aonde foge das nossas mãos, porque realmente é assim mesmo, né? Porque nós estamos submissos a Deus nosso Pai. E se a gente não reconhecer isso humildemente, a gente não consegue ir para uma próxima etapa da fé, porque a gente olha para o mundo e olha para as nossas existências, olha para toda a nossa jornada e vê os exercícios que nós fizemos e tivemos para ir compreendendo aos poucos a fé, né? Nesse capítulo da fé a gente vai conversar sobre fé religiosa, vai conversar um pouco mais se aprofundando sobre esse entendimento da fé. Mas hoje, fazendo essa leitura desse trecho, quando eu bati os olhos nisso, que eu estou destacando, que é a questão da humildade, a gente consegue ver claramente o quanto a gente desassocia as nossas ações de Deus, né? E quando Jesus vai realizar a cura do moço, né? Ele
ele destaca, né, quando ele vai conversar com os apóstolos, porque eles indagam ele por que eles não conseguiram, e ele fala da incredulidade, né? E incredulidade muitas vezes pode ser simplesmente, né, de uma forma muito simples, interpretado não crer em Deus, mas a incredulidade é um processo na nossa mente aonde nós nos distanciamos do Pai. Distanciamos porque a gente, quando quer realizar algo, a gente se afasta da humildade. Se afastando da humildade, a gente se aproxima da incredulidade, porque a gente acha que é a gente que vai fazer alguma coisa. E não somos nós que fazemos absolutamente nada, nós somos os meios. Incredulidade, ela é todo um processo, né, que a criatura vivencia, e como tudo tem diversos estágios. E quando a gente se deixa levar pela prepotência de que a gente vai realizar um determinado ato, e ignora a presença divina, e ignora sequer pedir o auxílio divino, a gente se torna uma criatura incrédula momentaneamente, né? Porque existe aquele que é incrédulo constantemente e na maioria das vezes nós que somos cristãos, né, a gente trafega nesses momentos de incredulidade, quando a gente vivencia algo e não consegue realizar essa entrega para o Pai, quando a gente está passando por algum tipo de dificuldade, não vê a solução daquilo e pressupõe um abandono do nosso Pai. E tudo isso são esses momentos de incredulidade que fazem com que a nossa fé, né, como ele falou aqui, né, fique hesitante, que a gente esteja, né, inseguro, incerto, né, porque é uma fé que ainda não está estruturada, né, não está com raízes, né, e essas raízes que a fé deve, né, ter em nós é um grande processo divino, onde a gente é envolvido por tudo aquilo que a gente já vivenciou e por tudo aquilo que a gente está vivenciando, mas é principalmente a gente ser obediente e resignado para aquilo que o Pai está enviando para todos nós. E a gente não observa o que o Pai está enviando para nós. Às vezes a gente reclama de uma situação que está chegando e a gente ignora, por exemplo, que a gente tem saúde para poder vivenciar qualquer situação que seja. E a gente às vezes só dá valor para a saúde quando você não a tem, né? E a gente não considera a saúde como uma concessão divina. Só quem vive adoentado sabe esses valores, né? Às vezes arrisca, mas a gente ainda aprende muito por viver situações que não são necessárias mais para o nosso aprendizado, né? São situações que, se a gente procurasse domar, né, a nossa intimidade, ficaria mais fácil, né, da gente viver e fazer, né, esse percurso que Deus está colocando para nós. Porque nesse mesmo local onde ele fala da fé, né, a fé está aliada à humildade, ele também fala da gente depositar a nossa confiança no Pai mais do que em nós mesmos. Porque o Pai é infalível e nós somos falíveis.
E quando a gente aposta em nós, ou até, né, às vezes não é nem em nós, né, às vezes é em outras criaturas, a gente tem uma probabilidade de falência, porque nós somos todos falíveis, né? Então, quando a gente se entrega ao Pai, a gente aumenta as nossas probabilidades de não falir, né? De realmente vencer a situação, às vezes enxergando uma solução para um problema que a gente esteja vivenciando, às vezes tendo um refrigério momentâneo numa doença que a gente está vivenciando. Normalmente eu uso bastante exemplo meu quando a gente está aqui nos evangelhos, quando a gente está conversando. E eu lembro uma vez que eu estava com cólica renal e eu tomei o Buscopan. Ele demora um pouco para poder fazer efeito, porque não foi na veia, foi comprimido. Então ele tem um tempo, né? Ele tem uma curva de funcionamento e uma curva de não funcionamento. E quando você atinge o pico do funcionamento dele, né, a gente muitas vezes esquece que é uma concessão divina. Porque a gente ingere o comprimido e a gente confia que ele vai funcionar, né? E essa confiança a gente confia que o nosso corpo vai processar, mas a gente não confia que foi Deus que concedeu isso para nós. E eu acredito que quando a gente vai passando por certas situações na nossa vida, né, esse é um exemplo que é muito simples, né, mas é um exemplo que me permite sempre revisitar para observar que se a gente deixa de confiar mais em nós mesmos e mais em Deus, com certeza a gente consegue achar soluções para aquilo que a gente está vivenciando e consegue passar por essas situações de uma forma mais tranquila do que normalmente a gente passa, né? Agora, quando a gente se deixa levar pela prepotência e ignora quem verdadeiramente nós somos, né, no reino de Deus, nós somos muitas vezes convidados a perceber quem é que nós somos, que ponto que nós nos encontramos como espírito. E quando a gente recebe esse convite, a gente, se estiver aberto, com o coração aberto, a gente facilita as próximas vivências que nós vamos ter. Então, humildade é um percurso que dá uma estrutura para a criatura, para ela poder realizar a caminhada. Mas não é, obviamente, né, a gente está falando aqui de construção verdadeira de humildade. Não é a ilusão de que eu já sou humilde, né, porque a gente confunde muito isso, né? Confunde muito os valores. A gente às vezes acha que humilde é aquele que não tem recursos materiais, né? E isso não tem nada a ver com a parte material, né? Todas as construções de valores do espírito estão no nível intangível. E esse processo de construção de humildade é uma boa jornada aí a ser percorrida, mas que é possível, porque se a gente aproveita bem a existência, a gente vai construindo esses valores e esses valores vão dando suporte para nós e vão fazendo com que a gente avance, e a cada avanço a gente olha, né, a distância, vê aquele ponto de luz que vai aumentando e vai atraindo, e assim a gente consegue avançar, né? Então, eu acho que a gente quis destacar hoje essa questão da humildade, porque a gente muitas vezes foca no que o Evangelho tá trazendo para nós, e mesmo que a gente fale muito sobre construção, sobre transformação íntima, né?
Muitas vezes a gente não lê as coisas que o Evangelho traz olhando com o olho daquilo que a gente realmente precisa focar para dar o próximo passo, né? Porque a gente não consegue confiar em Deus se a gente não tiver humildade, porque senão a gente faz exatamente o que ele está falando aqui, né? A gente fica confiando, né? Às vezes eu vejo, a gente está dirigindo um carro e a gente confia que o carro não vai quebrar, né? Mas a gente não confia na providência divina que está ali amparando a gente, né? Para que a gente tenha alguma percepção, tenha alguma intuição, escute algum barulho do carro, resolva parar. A gente ignora, a gente acha que quando a gente senta ali, a gente está com o poder na mão. Então, quando a gente se afasta dessa posição de humildade, a gente corre muito mais risco do que a gente imagina, né? E não adianta, né? A criatura que tem fé, ela tem essa confiança em Deus, mas ela tem uma base de humildade que faz com que ela realmente esteja à frente do tempo dela. A gente não pode, obviamente, julgar ninguém, mas a gente pode julgar nós mesmos e perceber que muitas vezes a ausência de confiança em Deus é fruto da nossa prepotência, é fruto da gente considerar que nós somos falíveis.